A graça e a paz do Senhor, aqui quem está falando é o pastor Serginho Bizica. Vamos para mais um vídeo. Hoje o tema é bastante polêmico, nós vamos falar sobre um assunto muito delicado, mas que acontece dentro das igrejas. Hoje pela manhã eu estava orando e pronunciei esse assunto. O Senhor colocou no meu coração e as palavras vão saindo e eu entendi que era o momento de fazer esse vídeo. O tema desse vídeo é: existe crente feiticeiro? Dentro da igreja existem pessoas que têm feito feitiçaria? Mas calma lá, eu vou te explicar melhor. Primeiro eu queria deixar um recadinho para você. Se essa palavra tocar no teu coração, se você achar que é importante para alguém, compartilha com esta pessoa. Compartilha com este amigo, com essa amiga. De repente ela esteja vivendo uma situação dessa dentro da igreja, ou conhece alguém que precisa de ajuda nesse sentido. Amém? Como que uma pessoa se torna feiticeiro dentro da igreja? Primeiro, ela acaba sendo seduzida por um espírito de engano. 1 Timóteo 4:1 diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrina de demônios. Em outras versões está: se apostatarão da fé. Algumas pessoas vão se afastar de Deus, porque elas vão estar convictas de que o pensamento que ela tem é certo. Talvez por desconhecimento, a Bíblia fala: errais por não conhecer as Escrituras. Talvez por desconhecer como funciona uma hierarquia dentro da igreja, que existe um pastor, que existem pastores que estão abaixo deste pastor, que existem líderes, que existem membros, e é importante obedecermos uma hierarquia, talvez por pontuar algumas coisas que ela não admite que esteja acontecendo, porque não é do jeito pessoal dela, mesmo essa pessoa sem se envolver com o dia a dia da igreja, sem conhecer os bastidores, sem o conhecimento bíblico a respeito do pecado, da hamartiologia, como nós dizemos na teologia. Então quem está enganado tem a convicção que está certo, mas na realidade essa pessoa ela acaba sendo manipulada por este espírito de engano. Como nós detectamos essa ação dentro da igreja com pessoas? Quem fala mal dos outros para você, fala mal de você para os outros. Você já ouviu essa frase? Cuidado, se alguém vem fazer uma fofoca de alguém para você, essa pessoa faz uma fofoca de você para outras pessoas também, porque ela está sob o domínio desse espírito, o espírito da maledicência, das intrigas, fofoca, divisão, facção. Sabe o que é facção? Divide a igreja em grupos. Quando algumas pessoas estão rodeando essa pessoa, ela consegue convencer essas pessoas de situações para denigrir a imagem de outras pessoas, de liderança, denigrir ações da igreja. Muito cuidado com essas pessoas. Em Provérbios 6, do 16 ao 19, diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que tratam planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Esse espírito enganador que age dentro da igreja, que ele contagia algumas outras pessoas através de uma pessoa que está infectada por esse veneno do escorpião, que acaba sendo seduzida pela maledicência. Aquilo lhe dá prazer, porque ela é influenciada por esse demônio, ela consegue atrair pessoas ao seu convívio. Esta pessoa, este tipo de ação, são de pessoas que gostam de serem bajuladas, gostam de agir sob o teto de outras pessoas, tomar decisões, às vezes se metem aonde não são chamadas, em assuntos pessoais e particulares, porque ela gosta de ter domínio. São pessoas que realmente estão insatisfeitas em todas as áreas: no trabalho, em casa, no relacionamento, nos estudos. Aonde essa pessoa está, ela faz um ambiente de descontentamento. Se você está vivendo isso, basta você analisar
as áreas que você convive. Se você está tendo problema em todas essas áreas, cuidado. Você pode estar debaixo do domínio desse espírito de engano. Quem são essas pessoas? Isso independe do cargo, independe do título, independe do que essa pessoa faz dentro da igreja. Em 1 Samuel 15, 23, eu destaquei esse versículo, que é um versículo clássico dentro deste posicionamento, que diz o seguinte: rebeldia é como o pecado da feitiçaria e arrogância como o mal da idolatria. A rebeldia, ela acontece quando uma pessoa começa a discordar das ações de um líder, das ações de alguém que está acima dele. O rebelde, ele sempre está abaixo no cargo. Então pessoas começam a falar daquelas outras pessoas que tomam decisões. A rebeldia, na verdade, ela começou antes do ser humano ter sido criado. A rebelião no céu começou com o diabo. Em Ezequiel 29, a partir do 16, você vai perceber isso. Deus, ele delega a Satanás, na ocasião chamado de Lúcifer, muitas atribuições. E essa pessoa, ela não soube lidar com aquilo que foi colocado em suas mãos. Se aproveitou do cargo, da importância, se aproveitou da proximidade que tinha com Deus e começou a fazer a multiplicação do comércio, o texto bíblico fala. Isso daí é usar a autoridade para cobiçar o lugar de Deus. O diabo, ele começou a ser como Deus, o seu coração inflou de orgulho. As pessoas orgulhosas, recentemente eu falei aqui, fazendo um resumo de um livro, e um dos detalhes de uma pessoa orgulhosa que infla, que ela está vazia na realidade, então ela infla porque ela quer a atenção dos outros, é ser dolorido, é uma pessoa não me toque, uma pessoa muito sentimental, uma pessoa que acha que o mundo está contra ela, e ela não é compreendida por ninguém. Esse perfil de pessoas, elas têm muita tendência em agir com feitiçaria na igreja. Por quê? Porque ela não aceita ser submisso. Ela não aceita a autoridade estabelecida por Deus na vida dela. Todas as pessoas que estão dentro da igreja são imperfeitas, inclusive os líderes, mas ela não aponta a escolha de Deus. Ela acha que aquela pessoa está abaixo do nível que ela aceitaria como sendo uma pessoa escolhida de Deus para ajudá-la na sua vida cristã. Então, esta pessoa, ela acaba duvidando de Deus, indiretamente, mesmo diretamente em alguns momentos, porque quem delegou aquela pessoa foi Deus. Essa pessoa, ela começa a agir com rebelião e formar grupos. A Bíblia tem dois clássicos também, dois textos pontuais, que fala sobre rebelião e envolve o mesmo líder, Moisés. Moisés, ele tinha muitos homens abaixo dele, que eram pessoas de muito valor também, inclusive familiares. Miriam e Arão eram seus familiares, e essas pessoas, num determinado momento, começou a criar um movimento de rebelião e dizia para Moisés e para as pessoas: por que ele acha que ele tem poderes que nós não temos? O acesso é livre para todos, mas dentro de um grupo, Deus estabelece uma hierarquia, e naquele momento era Moisés. Deus, ele falava com Moisés frente a frente. Deus, ele pode falar dentro da igreja com todas as pessoas, mas a comunicação direta no assunto eclésia, no assunto igreja, é com o pastor. Então as pessoas às vezes não aceitam isso. Temos que tomar muito cuidado. O ideal seria buscar em humildade e estar se juntando numa sinergia, dizendo sim, unindo a igreja dentro dos objetivos de Deus para a igreja. Na verdade, o pastor, ele não é dotado de poderes sobrenaturais. Ele simplesmente foi escolhido por Deus para uma responsabilidade diferente. O outro caso clássico é o de Coré. Ele começou a se rebelar contra o seu líder Moisés também. Ele agrupou famílias. Neste caso, Coré foi punido pelo próprio Deus, porque a rebelião de Coré não era somente em relação a Moisés, o líder, era em relação ao que acontecia naquela congregação. Então, muito cuidado.
Quando você se rebela contra as coisas da igreja, você está agindo com o pecado de feitiçaria. Como eu disse aqui em 1 Samuel, no capítulo 15, no versículo 23, nas ações de Saul, melhor é obedecer do que sacrificar. Talvez você imagina que você fazendo as coisas na igreja, você está no caminho certo. Se você não se atentar com as suas ações, aquilo que vem de dentro, com a sua submissão ao líder, ao Senhor, você pode estar fazendo essa ação que é o pecado de rebelião, melhor dizendo, feitiçaria. E com o juízo de Deus não se brinca. A Bíblia diz, cuidado, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Eu espero que você tenha assistido esse vídeo até o final, porque o inimigo, ele não permite que as pessoas consigam assistir até o final, e em algumas pessoas, neste momento, está acontecendo um clima de rebelião, uma situação ruim dentro de si. Este sinal, este sintoma é de que o inimigo está furioso e não quer que você aceite essas palavras que são bíblicas. Então, eu queria orar por você e queria que você orasse por alguém que no momento desta ministração veio à sua mente. Coloque a sua mão junto com a minha, vamos orar. Senhor Jesus, neste momento, nós repreendemos toda ação deste espírito de rebelião, esse espírito enganador que age no coração, na mente destas pessoas, insubmissas, rebeldes, maledicentes, fofoqueiras. Pai, tira esse pecado do nosso meio, que a nossa igreja cresça, Senhor, em graça, em conhecimento, em submissão às suas ordens, em nome de Jesus. Pai, se porventura existe algum líder, algum pastor que esteja acompanhando esta mensagem, esteja passando por isso, Pai, dê a eles sabedoria, coloca no coração deles, Senhor, à disposição para orar, para buscar, para ajudar a igreja, para jejuar, Senhor, porque sabemos que somente assim repreendemos essa casta maligna do meio do povo de Deus. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém, amém e amém.